Novas leis estaduais entram em vigor na Flórida e em Massachusetts e deixam brasileiros cheios de dúvidas. Imigração, travessias ilegais seguem aumentando na fronteira. Só em um ponto do Arizona são mais de 2.000 por dia. Presidente Joe Biden aciona a Suprema Corte dos Estados Unidos para decidir disputa com o estado do Texas. Aumento de salário mínimo neste mês vai beneficiar milhões de latinos nos Estados Unidos. E a gente fala dos preparativos para o jogo entre Flamengo e Orlando City na Flórida no final do mês. Os ingressos vão estar à venda a partir do dia 12 de janeiro pelo site fcseries.com. Olá, muito boa noite. Boa noite. Com o início do calendário de 2024, mais de 40 estados norte-americanos aprovaram novas leis que entraram em vigor agora. Entre eles, a Flórida e Massachusetts, onde ficam as duas maiores comunidades brasileiras no país. As repórteres Cone Rocha e Giovanna Locatelli mostram pra gente as principais mudanças nessas regiões. Na Flórida, entre as novas leis, vale destacar as mudanças nas regras de trânsito. O estado aprovou a expansão da medida chamada Move Over. Ela determina que os motoristas se afastem de veículos parados, como ambulâncias, caminhões de serviço, viaturas policiais e carros com o pisca-pisca aceso, sob ameaça de multas pesadas de até $158. Outra lei de destaque é a chamada Lei de Proteção aos nossos entes queridos. Essa medida autoriza órgãos públicos, policiais e bombeiros a terem um banco de dados de pessoas com deficiência ou transtornos para situações de emergência. Já a Lei SB 1534 vai afetar as regras de processos judiciais na Flórida. A partir deste mês, apenas o juiz vai poder definir, reduzir ou alterar a fiança de um indivíduo. A medida também vai exigir que o réu não seja libertado antes de uma audiência inicial. Já aqui em Massachusetts, a principal mudança foca em tributação. Pela primeira vez em 20 anos, o estado aprovou um pacote de leis que vai cortar impostos, o que vai trazer centenas de milhões de dólares em alívio ao bolso do contribuinte. O objetivo da governadora Maura Healey, com essa mini reforma fiscal, foi tornar o custo de vida mais acessível às famílias, incluindo os imigrantes recém-chegados. O projeto amplia créditos fiscais para pais e cuidadores, diminui taxa sobre propriedade, aumenta crédito e isenções para locatários, idosos e famílias de baixa renda. Sobe o benefício para dependentes como crianças e idosos. Além disso, facilita a habitação de baixa renda e aluguel para quem precisa. Serão economias reais que devem afetar a vida de muitas pessoas que trabalham e vivem aqui, como a nossa comunidade brasileira, uma das maiores do país. Agora o assunto é imigração, porque a luta entre o governo federal e o estado do Texas continua, mas dessa vez atingindo um outro nível. É que o presidente Joe Biden acionou a Suprema Corte norte-americana para conseguir autorização para remover certas barreiras colocadas na fronteira sul. Ao colocar na jogada a última instância judicial do país, Joe Biden acredita que vai colocar um ponto final no embate que já dura meses. Ele pede aos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos que deixe a patrulha de fronteira retirar o arame farpado instalado em várias áreas fronteiriças do Texas pelo governo do estado. A Casa Branca alega que as instalações são ilegais, invadem suas propriedades e são contrárias a leis nacionais. Mas o governador do Texas, Greg Abbott, rejeita esse discurso e diz que os arames são importantes e eficazes para evitar a travessia de imigrantes ilegais. Mas para ativistas e especialistas que veem essa discussão de fora, alegar que certas barreiras são benéficas na redução da entrada de pessoas pela fronteira é uma falácia. Elas podem dificultar o trajeto final, mas não impedir a passagem. E os números mostram que, mesmo com essas instalações, o país segue batendo recorde no número de travessias. O governo contabiliza hoje uma média de 10.000 pessoas ilegais entrando no território por dia.
Ontem à noite, ao chegar na Casa Branca, o presidente disse a jornalistas que o governo federal precisa de mais dinheiro para enfrentar a crise na fronteira sul. E ainda nesse assunto, em uma declaração na manhã de hoje, o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, falou sobre a crise na fronteira. Em tom de dura crítica, ele disse que o sistema de imigração norte-americano está falido e quebrado e que o governo federal não tem recursos suficientes para desempenhar um trabalho de forma tão plena e competente como deveria. Mayorkas disse ainda que a Casa Branca não pode chegar a soluções sozinha e que precisa de ajuda e esforço do Congresso Nacional. Nesse pronunciamento, ele disse que o presidente Joe Biden aguarda resposta sobre um pacote de financiamento suplementar que apresentou dias atrás ao Legislativo. Nesse pedido, a Casa Branca reivindica pessoal adicional para melhorar a segurança na fronteira, tecnologia para avançar na luta contra o tráfico de fentanil e mais agentes para aumentar o processamento de asilo, acelerando assim os processos. O secretário Mayorkas disse que a administração Biden está focada em soluções e que está satisfeita em conseguir formar um grupo bipartidário de senadores que estão igualmente focados em resolver essa crise. Mas enquanto isso não acontece, essa crise continua crescendo. Só para se ter uma ideia da extensão dessa crise de imigração, vários estados fronteiriços estão declarando emergência por causa do novo número recorde de travessias ilegais. Olha, no Texas já são 10 mil imigrantes cruzando a fronteira por dia. Na Califórnia, 5 mil. E agora foram divulgados os dados do Arizona, cerca de 2 mil indocumentados também por dia. Este grupo foi o mais recente a cruzar a fronteira do México e entrar no Arizona. Assim que chegaram ao território americano, eles receberam orientações de como seguir viagem para outros destinos. Buy the tickets online. Okay, the closest airport is the Tucson International Airport. Okay. Os indocumentados usam seus próprios celulares para comprar os tickets online. Muitos já sabem o destino que buscam. O equatoriano Diego Preciado pagou $2.400 para chegar aos Estados Unidos. Foi preso pela polícia de imigração e vai aguardar o processo de asilo em liberdade. Ele garantiu que faria tudo de novo. Como 2.400. I spent $2,400 to get to America. Mohamed Suarey veio da Libéria. Ele voou para a Colômbia e fez a travessia com traficantes de pessoas até os Estados Unidos. Gastou $15 mil. It cost like $15,000. Mohamed vai para New Jersey também aguardar o processo de asilo. Assim como ele, milhares de pessoas estão chegando nos setores de Del Rio e Tucson, no Arizona, diariamente, em busca de um sonho de vida nos Estados Unidos. O problema é que o número de pessoas está subindo a cada dia. O estado declarou emergência e pediu ajuda do governo federal. Só na última semana, 16 mil apreensões de indocumentados foram feitas nessas regiões. Depois do intervalo, tem o flagrante de tentativas de sequestro de crianças e adolescentes nos últimos dias aqui no país. E atenção, moradores da Flórida, está em vigor o feriado fiscal de volta às aulas, com diversos itens escolares livre de impostos nas lojas. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Essa notícia de agora é para quem mora na Flórida, tem filhos e quer se preparar para a volta às aulas. Começou um novo período livre de impostos para a compra de materiais escolares. Mas atenção, porque essa isenção de taxas vai durar pouco tempo. Em todo o estado será possível comprar vários produtos mais baratos porque vão estar livres de impostos. Entre os itens com descontos estão acessórios, cadernos, estojos, roupas e até calçados. Ainda será possível comprar materiais didáticos, quebra-cabeças e até alguns computadores, pessoais e itens tecnológicos, tudo sem taxa. Os comércios avisam que essas ofertas vão estar muito mais disponíveis em compras online. Mas é bom correr, viu? Porque esse período de isenção de impostos começou no dia 1º de janeiro e só vai durar até a semana que vem, o dia 14, aqui na Flórida.
E se você está pensando em ir nessas grandes redes de varejo para comprar os itens escolares ou então vai passear com os filhos nos shoppings, as autoridades estão pedindo para os pais ficarem atentos. É que o ano começou com tentativas frustradas de sequestros de crianças e adolescentes em boa parte do país. O primeiro caso aconteceu na rede Walmart de Lehigh Acres, na Flórida. A câmera de segurança gravou o momento em que um homem puxa o braço de um menino de 4 anos. Uma parente percebe e age rápido, puxa o menino de volta. O homem foi identificado como Pablo Puentelas Hernández. Ele foi preso por tentativa de sequestro. Em Wisconsin, as autoridades resgataram neste posto de gasolina uma criança de 11 anos que estava numa van com 3 adultos. Ela havia sido sequestrada em Indiana no final de semana. As 3 pessoas foram presas. Todos os anos, cerca de 460 mil crianças desaparecem nos Estados Unidos. Por isso, as autoridades estão pedindo para os pais ficarem atentos com as crianças pequenas em locais movimentados neste início do ano. Mas não são apenas os pequenos que são vítimas desses crimes. Com a inteligência artificial, os bandidos ganharam tecnologia e reforço para enganar também os adolescentes, principalmente os estrangeiros. Em Utah, este estudante de intercâmbio de 17 anos foi sequestrado por cybercriminosos. A família pagou $80 mil pelo resgate. Depois de 3 dias de buscas, o chinês foi encontrado vivo numa barraca em uma área de floresta em Riverdale. A polícia disse que os criminosos estão se aperfeiçoando a cada dia. Eles usam programas de inteligência artificial para aplicar golpes e extorquir dinheiro das famílias. Só nessas fraudes, os criminosos conseguiram roubar mais de $2,6 milhões no ano passado. Os Estados Unidos acabam de revelar que atingiram um marco importante na medicina, um acontecimento que pode ser uma virada de jogo para crianças que sofrem com problemas cardíacos. De acordo com um estudo publicado na revista científica JAMA Pediatrics, um tecido usado em um transplante parcial de coração infantil em uma cirurgia de 2022 cresceu com o tempo. Esse bebê fofíssimo, o Owen Monroe, recebeu o procedimento histórico quando tinha apenas 18 dias de vida. Naquela época, seu coração era aproximadamente do tamanho de um morango. Agora, os médicos dizem que o bebê, de 20 meses, está com um coração tão grande quanto um damasco. E o mais importante de tudo, os novos vasos sanguíneos e válvulas foram desenvolvidos junto com o crescimento de Owen, o que os pesquisadores dizem que pode evitar que ele necessite de cirurgias adicionais no futuro. Até agora, nos Estados Unidos, outras 12 crianças já receberam transplantes parciais de coração e têm apresentado resultados surpreendentes em suas recuperações. No próximo bloco, aumento de salário mínimo em diversos estados neste começo do ano vai beneficiar milhões de latinos. E se você recebe o benefício do Social Security, atenção, os valores mensais recebidos devem aumentar também neste mês. Os preços recordes dos imóveis estão afetando muito mais o país do que se imagina. Além de congelar o setor de vendas e desaquecer a economia, estão provocando o que os especialistas chamam de efeito dominó. É que esse problema está afetando também os empregos, gente. Vários trabalhadores que dependem desse setor estão sendo demitidos. A Eloá Urazen mostra pra gente que a crise afeta desde o construtor e marceneiro até o encanador e pintor. Efeito borboleta, dominó ou bola de neve. São vários nomes para o mesmo fenômeno, uma reação em cadeia que acontece a partir de uma ação que produz uma série de eventos semelhantes ou relacionados. Se fica difícil de entender na teoria, a prática pode explicar muito bem este fenômeno. Diversos imigrantes que atuam na área de construção civil, por exemplo, estão preocupados com a diminuição da oferta de trabalho, um reflexo direto do esfriamento do mercado imobiliário. De acordo com a Associação Nacional de Corretores, as vendas de casas e imóveis em novembro foi 5,2% menor do que no ano anterior, mesmo com as taxas de financiamento sendo reduzidas para 7,5% no final do mês. O baque é tanto que em Miami-Dade, 2,5 mil vagas foram cortadas, uma queda de 4,8%. Números semelhantes são registrados em outras capitais, acendendo um alerta no orçamento de milhares de famílias por todo o país.
Como 30% de toda a força de trabalho do mercado de construção civil americano é composta por imigrantes, a notícia cai como uma bomba na realidade de muitos, inclusive brasileiros. Mas com a virada do ano, os especialistas esperam também virar o jogo. A expectativa é que as taxas reduzam ainda mais e o mercado imobiliário volte a ficar aquecido. A plataforma Redfin, por exemplo, espera mais de 4 milhões de vendas em todo o país em 2024, um aumento de 5% ao ano. Bom, e agora a gente traz uma ótima notícia, que entrou em vigor em 22 estados norte-americanos o aumento do salário mínimo. De cada 10 trabalhadores que vão receber mais dinheiro por hora, 4 são latinos, incluindo brasileiros. Os aumentos variam de estado para estado. Na Califórnia, o salário mínimo será de $16 por hora, uma boa notícia principalmente para os latinos. I work 20 plus 35 and maybe another 6. Marta Armenta é um exemplo. Ela trabalha 61 horas por semana e finalmente vai poder contar com um aumento sustentável para acompanhar a inflação. Desde segunda, 7 estados já registram mínimos iguais ou superiores a $15 por hora. A maré estava se movendo nessa direção de que realmente precisávamos avançar como empregadores, disse o comerciante Andy Shallow. Os aumentos foram registrados em 22 estados e variam de cerca de 23 centavos até $2 a mais por hora. O estado do Havaí é o que terá o maior aumento, vai passar de 12 para $14 por hora, enquanto Washington, D.C. vai oferecer o valor mais alto do país, $17,05 por hora. E olha, mais uma ótima notícia nesse mês de janeiro. Começou o aumento nos repasses dos benefícios do Seguro Social. Esse acréscimo nos valores foi aprovado pela Casa Branca para acompanhar o aumento no custo de vida aqui nos Estados Unidos. Com isso, cidadãos idosos e aposentados receberão mais mensalmente. O reajuste fixado no último outono foi de 3,2%. Isso representa uma média de mais de $50 por mês para os beneficiários. Este é o terceiro ano consecutivo que o aumento nos pagamentos tem aí como resultado da inflação. No entanto, especialistas alertam que esse aumento de 2023 é muito menor em comparação com os últimos 2 anos. Agora a gente muda de assunto para contar uma história que vem lá de Massachusetts e é um incentivo e tanto para esse começo de um novo ano. É que uma moradora da região assumiu uma importante missão. Pois é, olha, divulgar a importância do autocuidado. Ela decidiu fazer isso de uma forma bem simples, mas eficiente, espalhando cartões com mensagens positivas com foco principalmente nas crianças. Lisa diz que fica feliz se alcançar apenas uma pessoa com suas ações. Mas os cartões dela já chegaram a milhares de moradores de Westwood. A moradora de Massachusetts decidiu encarar a missão de espalhar good vibes durante a pandemia. A ideia era fazer seus cartões de afirmações positivas rodarem por aí, incentivando o amor próprio, o pensamento positivo e a serenidade. Cartões de afirmação realmente dão confiança, criam calma em sua vida e geram amor próprio. E todo mundo precisa disso, né? Diz Lisa. Até mesmo ela já precisou de palavras de incentivo durante tempos difíceis após passar por uma cirurgia. Hoje, mãe de 2, ela se sente feliz em saber que está ajudando não só seus filhos na construção da autoestima, mas milhares de pessoas. E o que começou com algo simples agora virou mais profissional. Muitas das frases são impressas em fotos que ela mesma tirou. And so I thought, why not create something to help other people with their mental health? Bom, e o trabalho que antes tinha como foco pessoas de qualquer idade, agora quer restaurar a saúde mental dos mais jovens. A filha da Lisa teve a ideia de fazer os cartões de afirmação para crianças de 5 a 12 anos durante as férias. A ideia é reforçar nos mais jovens a aceitação, o autocuidado e a bondade, na intenção de reconstruir a confiança de quem pode ter se perdido na pandemia e na loucura das redes sociais. It was fun. It was challenging. We have different, sometimes, points of views. For myself, the cards have just been awesome. Para mim, esse projeto foi incrível, diz a filha da Lisa. Agora, o negócio da família segue ampliando. As mensagens que são capazes de mudar vidas estão em cartões, canecas, bonés e bolas de alívio de estresse. Tudo em nome da saúde mental,
para lembrar cada pessoa de não desistir e não temer os desafios da vida, mesmo quando tudo parece estar tão difícil. Olha que lindo o que a Lisa e a família dela estão fazendo. Vocês sabiam que é cientificamente comprovado os benefícios de validar pessoas com mensagens positivas, tanto para quem leva quanto para quem traz? Isso desempenha um papel crucial na construção de uma autoimagem e pensamentos positivos. Isso facilita o processo de mudanças de padrões de pensamentos. Vamos juntos construir um ambiente emocionalmente mais saudável em 2024. São 365 dias para espalharmos o bem. Depois do intervalo, tem dicas para quem ainda não trocou os presentes recebidos durante as festas de fim de ano. E a gente fala dos preparativos para o jogo entre Flamengo e Orlando City na Flórida no final do mês. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Depois da corrida das compras de final de ano, vem aí as corridas das devoluções. Esta primeira semana do ano é quando os comércios ficam mais lotados para a troca de presentes. Mas olha, esteja preparado. Se você comprou online, por exemplo, alguns lojistas estão cobrando taxas de devolução pelo correio. Já pessoalmente, o problema são as filas gigantes nos comércios. Então fique atento às nossas dicas para não ter dor de cabeça. Se você fez compras online e agora precisa trocar o produto, vai ter que desembolsar dinheiro para devolução pelo correio. Os comércios alegam que as taxas servem para cobrir os custos e as despesas dos produtos devolvidos. Macy's, H&M, Amazon e várias outras grandes marcas estão cobrando valores variados. Se informe e veja qual é a opção mais vantajosa para você, correio ou pessoalmente. A Federação Nacional de Varejo informou que no ano passado, quase 17% dos consumidores devolveram as mercadorias que compraram no Natal. Este ano, a expectativa é que esse índice aumente. 20% dos consumidores devem devolver ou trocar seus produtos online ou pessoalmente. Se você optar ir até a loja, então lembre-se do recibo da compra. Se não tiver o comprovante, é preciso levar uma identificação, como a Driver License, por exemplo. A mercadoria precisa estar com etiqueta e na embalagem original. Se você não quiser enfrentar a agitação dos shoppings esta semana, busque a política de devolução da loja para saber qual é o prazo limite de troca. Bom, ficam aí então as nossas dicas. Vamos aproveitar agora, dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã para boa parte do país. Vamos lá? Olha só, em Boston a gente tem aí tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 21, gente. Nova York a máxima não passa de 42, sol entre nuvens também, tempo encoberto em Norfolk. Atlanta, mesma coisa. Já na Flórida a gente tem sol entre nuvens em Jacksonville e Tampa. Miami a gente tem previsão de chuva, máxima de 72, mínima de 62. New Orleans, sol vai brilhar o dia inteiro e a mesma coisa em Houston, Evelyn. Isso mesmo, olha, mas tem chuva prevista em Brownsville e em San Antônio, onde a mínima fica em 48. Em El Paso, a chuva dá uma trégua, sol entre nuvens é a previsão para amanhã. Em Albuquerque, olha só, gente, neve prevista, mínima de 28, bastante friozinho nessa região. Em Phoenix, tempo encoberto, mesma coisa em Las Vegas. E na Califórnia, sol aparecendo tímido entre nuvens em Los Angeles. E em São Francisco, a mesma coisa, com a diferença de que tem previsão de pancada de chuva ao longo do dia. Por lá, a máxima não passa de 57. E agora a gente tem uma notícia para quem é amante do futebol. É que o Flamengo, o segundo clube que mais faturou em premiações no Brasil no ano passado e que tem uma das maiores torcidas do mundo, vai jogar aqui na Flórida. Será um amistoso contra o Orlando City e vai prometer aí, gente, arrastar uma multidão de brasileiros. Os detalhes desse jogaço você confere agora com a repórter Carla Marinho. Já pensou em ouvir esse grito da torcida rubro-negra aqui em Orlando, na Flórida? É exatamente o que vai acontecer dentro de 3 semanas. No dia 27 de janeiro, o Flamengo vai jogar no estádio Exploria. A torcida brasileira, considerada uma das maiores do mundo, já está na contagem regressiva para esse jogaço. Flamengo vai amassar o Orlando City. Vamos, Mengão!
Vamos que vamos, pra cima deles! O Mengão foi convidado para um amistoso contra o time da casa, Orlando City, depois que o jogo contra o Inter Miami de Messi não deu certo. A partida organizada pelo FC Series, antiga Florida Cup, promete atrair uma multidão de torcedores. O estádio vai estar lotado, a gente vai ter uma atmosfera legal. O Flamengo já inclusive foi campeão da Florida Cup jogando em Orlando. Tô esperando muito por esse duelo. O jogo é considerado um reconhecimento ao talento do time, que vem conquistando vários títulos no Brasil. A última vez que o Flamengo esteve na Flórida foi em 2019, também no amistoso, antes da nova temporada de campeonatos no Brasil. Vai ser um teste legal para o Flamengo, acho que vai ser um teste legal para o Orlando City, mas para a gente vai ser a oportunidade de ver de perto o primeiro Flamengo de 2024 com a assinatura do Tite, né? Porque o Tite pega o Flamengo na reta final do campeonato passado e olha que quase deu um jeito de ainda brigar pelo título até as últimas rodadas, mas agora não. Agora o Flamengo vem para os Estados Unidos para de fato começar o trabalho. Os ingressos vão estar à venda a partir do dia 12 de janeiro pelo site fcseries.com. Com essa dica, então, desse jogaço que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente agradece a companhia de vocês e continuem com a gente porque vem aí mais um episódio da superprodução Jezabel. Até amanhã. Até, gente.